Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu estou aqui para dar uma palhinha para vocês sobre a série que a gente vai começar nesse mês. É uma série chamada Sem Fôlego. A gente está cansado, a gente está sobrecarregado nesse tempo de final de ano. Isso complica muito a nossa vida, não é verdade? Então nós vamos conversar um pouco sobre isso nesse mês. Hoje é só uma introdução, uma palavra para aquecer e para animar o teu coração. Por isso eu queria orar com você para que essa palavra chegue ao teu coração e alcance espaço nele. Se você puder, feche seus olhinhos, fique a sós com Jesus, vamos orar. Pai querido, essa é a tua palavra que vai ser exposta, então eu te peço que em nome de Cristo ache abrigo no nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, a gente está numa fase, no final de ano, onde o caos se avizinha. É muito compromisso, é um ritmo frenético, muita coisa para fazer, muitos lugares para ir. Parece que tem mais compromisso do que dias disponíveis. Final de semana, então, marcar um compromisso com você, uma saída com você, nem pensar, porque já está tudo tomado, você tem muitos compromissos, muitas coisas para fazer. E aí é tanta coisa, lugar para ir, lugar para estar, pessoas para honrar, presenças para serem marcadas, que quando a gente olha, tenta olhar para frente, nossa mente já até embaralha um pouco. E aí, a gente tem essa mente embaralhada, achando que a gente não vai dar conta, mas um esgotamento do ano. A gente passou um ano inteiro numa correria. O resultado disso é caos. A gente vai se embananar, vai ficar corrido, a gente vai perder as energias. Então, a gente vai acabar nos arrastando para esse final de ano. Alguns até precisarão de remédios para aliviar a dor. E aí nós estaremos, como diz Eliana Brum, exaustos, correndo e dopados. Nós não pararemos, estaremos correndo, exaustos, cansados, onde qualquer deitadinha no sofá a gente já dá uma pestanejada, a gente já dá aquela soneca, onde qualquer dirigindo a gente acaba pegando no sono, onde qualquer lugar que a gente dá uma aliviada, nosso corpo já pede arrego, já pede descanso. E nesse contexto de caos para final de ano, a gente precisa aprender, é mais do que necessário, aprendermos o ritmo de vida de Jesus. Porque o ritmo de vida de Jesus nos preserva. E esse será o tema dessa próxima minissérie que a gente vai começar a partir da outra semana. Mas eu quero refletir com você sobre esse ritmo de vida de Jesus. Olha comigo, Marcos capítulo 1. A partir do versículo 35, Jesus fala, o Marcos descreve assim: de manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e os seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: todos estão procurando o Senhor. Jesus respondeu: vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Essa decisão de Jesus causa um alvoroço na vida dos discípulos, porque tinha um monte de gente precisando dele. Curas, libertações, conselhos a serem dados, sabedoria a ser empregada, e Jesus simplesmente chega e diz: vamos embora daqui. Eles ficam apavorados, porque o que eles vão falar para aquelas pessoas? Como é que eles vão se portar contra aquelas pessoas? E a expectativa daquelas pessoas. É interessante que nesse movimento de Jesus, primeiro ele sai bem cedo para ajustar sua bússola e ele vai orar. Ele sai e vai ter tempo com Deus. E depois que ele tem tempo com Deus, sua bússola é ajustada, ele volta e fala: olha, eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Então, nesse texto, a gente percebe que Jesus não deixava a agenda das pessoas determinar o seu ritmo de vida. A agenda das pessoas não determinava o ritmo de vida de Jesus. Isso é muito importante, talvez seja uma lição para nós. Muitas vezes, por não querer desapontar as pessoas, por etc, a gente acaba fazendo e nos sobrecarregando, simplesmente porque nós deixamos as pessoas fazerem a nossa agenda. Uma outra coisa que eu percebo nesse texto é que Jesus não faz tudo. Haviam pessoas a serem curadas, pessoas a serem libertas ali, mas Jesus não faz tudo. Ele simplesmente vai embora, porque ele fala: outras pessoas precisam ouvir. Aquelas pessoas precisavam de Deus, precisavam. Jesus sabia disso. A hora delas ia chegar. Mas Jesus não veio para fazer tudo para todo mundo.
Ele tinha essa ciência. Você também não tem obrigado a fazer tudo para todos. E terceiro lugar, ele não atendeu às expectativas. O que se espera de Jesus quando vê a multidão carente? Espera que ele vá e cure todo mundo e atenda todo mundo. Não, ele não faz isso. Ele entende o que Deus queria para a vida dele, então ele muda o seu caminho e diz: nós precisamos sair e ir para outro lugar. Isso é muito interessante, porque Jesus tinha um ritmo de vida equilibrado, pautado no que Deus dizia para ele. Em outro momento, lá em Marcos capítulo 6 capítulos depois, a gente vê algo muito interessante. Marcos 6, a partir do versículo 30, diz assim: os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinha feito e ensinado. Havia ali tanta gente, chegando e saindo, que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Parece um pouco com a tua vida aí ou não? Então, ele lhes disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Olha que massa isso de Jesus. Era muita gente, de novo, um burburinho danado, não dá nem para os caras comerem. E Jesus chega: não, vamos sair daqui, vamos para outro lugar e tal. Qual era o cenário? Parece o cenário de final do ano meu e seu. Muitas pessoas, muitas demandas, mas dificuldade de desagradar. Os apóstolos estavam naquele negócio, não podia desagradar as pessoas. E a gente também tem isso, tem casa para visitar, às vezes tem 2 ceias numa mesma noite. É hora dos maridos e esposas equilibrarem, falar: vamos Natal na mãe e Ano Novo na sogra. Você começa a dividir as coisas, mas tem os amigos, os queridos, os convidados, e aí você acaba indo 2, 3... Que loucura isso! Acontece na nossa vida, na nossa história. Parece com esse cenário aqui, mas em meio a esse burburinho todo, Jesus nos dá uma outra lição fantástica que pode servir para a gente nesse final de ano. A primeira coisa que eu percebo é que Jesus diz: vamos sozinhos. Jesus usa o plural e faz um convite para que eles possam curtir a companhia de Jesus. Vamos nós sozinhos. Vamos nós sozinhos. A segunda coisa importante que Jesus diz é que ele fala: vamos para um lugar deserto. No primeiro ponto, quando ele fala vamos nós sozinhos descansarmos um pouco, a gente percebe que Jesus também precisava de descanso. Jesus também precisava parar. E ele estava tentando ensinar para os apóstolos o ritmo, ensinando para os discípulos o ritmo. Há momentos de fazer e há momentos de parar. Há momento de desfrutar. E ele chama para um lugar deserto. Vamos para um lugar deserto, onde a gente vai ficar só nós. Lá o chamado de Jesus era para um lugar geográfico. Hoje o chamado dele para nós é para a gente achar um lugar de paz e tranquilidade dentro de nós, para que nos encontremos com ele e fiquemos alguns momentos a sós. Para desfrutar da companhia dele. Ajustar as nossas prioridades, passar tempo no oásis, passar tempo no templo, porque a Escritura diz que nós, quando reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, passamos a nos tornar templo, morada do Espírito Santo. Isso que significa que o Espírito Santo passa a morar dentro de nós. Então, quando eu quero buscar a Deus, eu preciso aprender a ir para dentro de mim, achar um lugar de segurança e paz e quietude dentro de mim, para que eu possa passar tempo com Deus. Passar tempo no templo. Então, primeiro ele fala: vamos sozinhos, vamos nós. Segundo, para um lugar deserto, para esse oásis. E terceiro, para descansarmos um pouco. Descansarmos um pouco. Jesus também precisava descansar. E você também precisa aprender a descansar. Você precisa aprender os ritmos da vida. Você não vai conseguir levar a sua vida nesse ritmo, atendendo todas as expectativas, indo a todos os lugares nessa velocidade frenética. Você precisa aprender a parar. Em quarto lugar, dificilmente você conseguirá sair e se afastar de tudo e de todos, fazer um retiro, ir para um lugar deserto. O seu lugar afastado é o seu interior. São momentos separados para desfrutar
a companhia de Jesus, porque quando eu passo tempo com Ele, desfruto da companhia dele, eu reorganizo a minha agenda a partir das prioridades que Ele indica para mim que eu devo cumprir, que eu devo valorizar. E aí Ele estabelece as prioridades. E aí a gente pode encarar de novo esses compromissos renovados. Completamente renovados. A companhia, a presença, o estar com Jesus renova nosso ânimo. Traz descanso. E você não vai ter tempos longos para isso. Talvez você tenha que aprender a tirar alguns minutos de manhã, 5, 7, 10 minutos da sua primeira hora do dia, do seu primeiro pensamento, elevá-lo a Jesus. Pedir para que Ele te acompanhe no dia, passar ali um tempo no templo. Talvez no meio do seu dia, no horário do seu almoço, você consiga 5, 10 minutos para aquietar, fazer silêncio e passar tempo no templo. E antes de dormir, quem sabe, fechar o seu dia. Ao invés de ficar no celular até dar sono, você bater um papo com Ele. Encerrar o seu dia. Passar no templo. No templo. Nós temos mandado devocionais diários para você. Para que isso possa te ajudar, para que você possa ter tempo de devoção. Você sabe já fazer oração da manhã, oração da noite, ligar os seus dias pelo ritmo da vida de Jesus. Não adianta você acordar mais cedo e falar, não tenho tempo para Deus, porque eu tenho muita coisa para fazer. A palavra de Deus diz, sem mim nada podeis fazer. Lembre-se, você não pode fazer nada sem Ele. Às vezes nós estamos muito ocupados, e quando estamos ocupados, nós devemos estar ocupados demais para deixar de orar. Quanto maior a ocupação, mais é necessário estarmos com Ele, buscando achá-lo no nosso interior, para passar tempo com Ele. Tempo no templo. Isso não se dá de forma extraordinária, de forma que precisa ter um evento. Não, muito pelo contrário. É na espiritualidade do cotidiano, é na liturgia diária que fortalecemos a nossa amizade, o percebemos em nossa vida e o obedecemos. Porque sabemos que Jesus tem a melhor maneira de viver a vida. E as suas orientações para nós vão gerar vida, paz e descanso. Do contrário, a vida será árida. Por isso, nesse final de semana, Ele te chama. Venha, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. Esse é o convite de Jesus para que você passe tempo com Ele, para que você separe, reorganize a sua vida para enfrentar esse final de ano. Que essa palavra encontre abrigo no seu coração e na próxima semana nós estaremos ao vivo no Hotel Blue Tree, em Valinhos, para refletirmos um pouco mais sobre esse cansaço do final do ano e quem sabe te dar uma palavra de esperança que revigore a sua alma. Mas eu quero orar com você antes da gente terminar, se você me permitir. Feche seus olhinhos, se você quiser, fique a sós com Jesus e vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado por cada um que está ouvindo essa mensagem e vendo. Que essa palavra ache abrigo no coração e que o Senhor venha dar refrigério, venha dar tranquilidade, venha dar calma e paz nessa correria frenética do final do ano. Em nome de Jesus, recupera o nosso fôlego, nos leva para o deserto, nos ajude a passar tempo no templo, restaura nossas forças, revigora nossas almas. Assim como o Salmo 23 diz, Pai, nos leva a águas tranquilas e nos dê descanso. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Meus queridos e minhas queridas, que Deus te abençoe, te dê um final de semana e uma ótima semana. Mas lembre-se sempre, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhados a gente vai bem mais longe. Deus te abençoe. Tchau, tchau.